Alô, estamos no ar. Mais uma vez, o excepcional, inusitado Pulando a Cerca. Pulando a Cerca não tem pauta, não tem roteiro, muito menos censura. É como a vida. Hoje, dia 10 de abril de 2015. Pulando a cerca por quê? A gente pula por cima, pelo meio, por baixo, porque a gente vê o outro lado. E o outro lado não tem sacanagem, não tem corrupção. Tem educação, justiça, equilíbrio, arte, cultura, prazer e lazer. O programa Pulando a Cerca sempre traz uma fração importante na nossa população. Pulando a Cerca é um pequeno programa, sim, mas uma grande bandeira. Uma grande bandeira para a atualidade e para o futuro. Pulando a Cerca é história. História de quem viveu. A história do eu. Eu vivi. Não o ele, eu vivi. Eu fiz. Eu aconteci. Não consegui fazer. E a história tem sempre dois lados. O de cá e o de lá. A gente prefere contar sempre o de lá. O de cá, toda a mídia fala o que quiser. Aqui fala o que viveu. Então, vamos continuar, dar continuidade a esse programa que iniciou a semana passada. Vamos convidar o doutor Modesto da Silveira. Bem modesto, pular, cerca. Pulou. Pro outro lado. Outro lado, entrou isso. Vamos chamar duas beldades. Olha só, a primeira é simpaticíssima, cultíssima, gostosíssima, Etc. e tal. tesudíssima. Por que não? Estou falando caro. Vou chamar a jornalista Irma Lasmar. Senta aqui, pula a cerca. Isso, pulou. Senta aqui, obrigado. E vamos chamar também a também cultíssima, jornalisticamente competente, competentíssima, tesudíssima, gostosíssima. Então, isso é um tremendo elogio. Uma pessoa gostosa, gostosa não só na aparência, gostosa na cabeça, na vida. Então, vem por lá ser Irene Azevedo. Pulou a cerca. Ó, aqui ao vivo, colocou no buraquinho o microfone, tá bom. Todos plugados? Todos plugados. Vocês fizeram xixi? Sim, devidamente. Devidamente esvaziadas. É um preliminar importante de uma entrevista Exato. longa, né? Antes de tudo, eu queria agradecer os adjetivos. Eu me senti uma torta de morango com chocolate, dulcíssima, gostosíssima. Eu tava numa confeitaria, Frutíssima né? também. Cultíssima. Tesudíssima. É uma torta de chocolate, realmente, com morango. O morango, uma torta grande. Olha só, o tema hoje, para a continuação que nós começamos semana passada, eu acho que é um tema explosivo, atual, é tudo. A mulher no mercado de trabalho. Quem vai começar? Ou a loura ou a morena? Lorena. Eu falo muito, eu vou dar a vez à minha amiga. A Irene. Bom, moleríssima Irene. estamos aí, né? Direitos iguais, igualdade de gênero, tudo bem, né? Na prática,
É assim? Ou na teoria? Mais ou menos, né? Porque mulher é mãe, né? Então, assim, a gente sente uma pressão, assim, disfarçada para adiar cada vez mais a gravidez, né? Tem sempre um projeto, tem sempre uma ameaça de alguém, né? Mundo corporativo, uma menina mais nova querendo se sobressair na sua frente, aí você já fica insegura de sair daquele cenário, né? E existe essa pressão, mas não devemos ceder a isso, né? Vamos lá, vamos ter os nossos filhos, quantos quisermos. E criança pequena está no colégio. Isso falando, eu não sou mãe, tá? Falando em observação, né? A criança está no colégio, passa mal, tem uma dor de barriga, uma febre. O colégio liga para quem? Para o pai? Não, liga para a mãe, em primeiro lugar, né? Até a mãe quer que seja dessa forma. E aí a mãe vai, se desloca, sai correndo, né? E aí já fica aquele burburinho assim no escritório, né? Ah, saiu, né? Ah, onde ela foi. Então, assim, tudo começa a colocar em xeque a produtividade dela, né? E tem também aquela figura daquele estado que ficamos uma vez por mês. Menstruação. Não a menstruação em si, né? Mas o período pré. Então, aquela coisa assim, ela deve estar naqueles dias. Tudo as pessoas estão colocando nessa conta, né? Não, eu não estou de TPM. Eu estou muito irritada por causa disso, né? Não estou com como é que se diz? Desbalanceios hormonais, não, entendeu? Então, assim, eu já tive chefe tirano, machista, já observei o tratamento diferente. A cobrança é diferente, né? Para os homens e para as mulheres. Eu vi isso acontecer. Mas aquela coisa muito assim, por baixo dos panos, né? Ninguém assume, mas ainda é assim. Então, muito permeado de ironia também. Exatamente, entendeu? E, hoje ela está vestida assim, hoje ela está vestida assado. Às vezes a gente, né? Porque assim, para um homem colocar uma roupa, é muito mais fácil, né? Um dia a gente na correria vai lá, pega, pá, botou, de repente, uma saia mais curta, que não era para ir para trabalhar, mas era que estava limpa e tal, pronto, foi trabalhar, pronto. Aquilo já vira comentário na empresa. Olha como ela veio. Nossa, para onde você vai depois daqui? Né? Então, assim... Tá vindo da praia? Tem umas coisas assim. Há uma vigilância, né, constante no nosso comportamento, que não há no comportamento dos homens. Outro caso, envolvimento em local de trabalho. Um homem, quando alguém sabe que ele está envolvido com alguém do trabalho, aconteceu, né? Isso acontece, normal. Agora, quando é visto do ângulo da mulher, caramba, né? Por que ela deixou isso acontecer? E agora? Será que ela se envolveu com ele? Será que ela vai se envolver com outra pessoa? Então, a crítica é muito mais pesada, né? Para o lado da mulher. E são coisas que acontecem, né? Eu não estou dizendo assim, não estou nem entrando no mérito se um é casado, se os dois são casados, mas pessoas que convivem. Então, aí os atores, né? Os atores se envolvem uns com os outros constantemente, porque passam muito tempo juntos e essas coisas acontecem, né? Então, não é recomendado, né? Porque quando dá tudo certo, tudo bem, né? A mulher é quando mal vista dá, sempre, né? A mulher é sempre mal vista nesse tipo de situação. O homem não, né? É mais natural. É claro que muita coisa já mudou, já evoluiu. Nós temos uma presidente mulher, temos aí empresas que são presididas, dirigidas por mulheres, né? Mulheres em cargos de gerência. Isso tudo já demonstra que os tempos modernos, os tempos evoluíram, né? Para a mulher profissional. Só que, a exemplo aqui da experiência da nossa colega, né, que sentiu isso na pele, acontece muito ainda e de uma maneira indireta, por debaixo dos panos e tal, esse tipo de malícia, de assédio moral, né? Que a gente fala muito do assédio sexual e tudo, é o que fica em evidência, mas o assédio moral, que é aquele que acontece diariamente com uma pressão, uma ironia.
isso tudo mexe com qualquer pessoa, seja mulher, homem, né? Quando ela é pressionada a deixar um cargo, a deixar uma empresa, ou a se comportar, a se vestir de alguma maneira que não seja a dela autêntica. Essa questão do mercado de trabalho, é interessante a gente falar, não do que já passou, mas do momento atual e o que pode ser feito daqui para diante, né, dentro dessa mudança de mentalidade. Debater, acho que só se muda a mentalidade quando se debate mesmo o que pode ser feito para melhorar essas relações. Porque a gente não está aqui para complicar, tá? Para melhorar, para descomplicar. Acho que o mundo já tá muito conturbado em função da falta de diálogo, da falta de respeito, da intolerância, né? No aspecto religioso, no aspecto racial, na questão de orientação sexual. Poxa vida, olha só... Com o telefone. Vamos atender. Alô? Olha só. Querida, você pode ligar depois, eu estou na televisão. Essa pessoa não assiste o programa. Daqui a pouco, liga para mim daqui a 1 hora, por favor. Tá bom? Essa pessoa não assiste o programa. Gente, Pulando a Cerca toda sexta-feira, às 11 da manhã. Ao vivo é assim mesmo. Mas é isso. Continua. Concluímos. Doutor Modesto, o que tem a dizer? Eu estou vendo essas diferenças são necessárias, inevitáveis e às vezes até muito boas, como por exemplo, né, homem e mulher. Quer coisa melhor do que a diferença, né? Graças à boa diferença. Agora, a discriminação não é negativa e é preciso que não exista, ou então que seja de algum modo compensado. E às vezes fazer esta correção, depois correções das correções. Vou dar um exemplo bem concreto do que você falava, vocês falaram, a Irene também, sobre discriminação, afinal, diferença de tratamento. Quando eu fui deputado federal, houve um projeto que eu apoiei no sentido de dar à mulher alguma forma de compensação pelo que ela pagava mais do que o homem, sobretudo na chamada dupla jornada de trabalho. Ela trabalhava já trabalhando fora, e em casa também quase exclusivamente. Um outro marido ajudava, etc., um pouquinho, mas ficava evidente a diferença de que ela trabalhava mais tempo. Uma das compensações que a gente encontrou foi reduzir o tempo de aposentadoria da mulher de 35 para os dois, para 30 para a mulher, e está vigente. Sendo professora, 25 anos de trabalho, e o normal é 35, eventualmente 30. De qualquer maneira, já naquela época, enquanto nós defendíamos, justificando isso no Congresso, de que a mulher tinha uma jornada de trabalho mais longa, logo merecia, havia o pessoal da direita que queria até acirrar mais as diferenças e dizer, não, mas a mulher dura muito mais em qualquer país do mundo. Aqui no Brasil, dá 6 ou 7 anos a mais. Logo tem que ser o contrário. Ele que deve ter menos tempo para ambos curtirem juntos uma velhice de aposentados, né? Mesmo assim, com grande luta, conseguimos ganhar no Congresso esta redução em favor da mulher como forma de compensação. Quando as igualdades realmente forem reconhecidas, provavelmente haverá uma luta para para igualar também o tempo de trabalho para a aposentadoria. É uma luta permanente das diferenças, dos defeitos do processo civilizatório que discrimina mesmo, e aí valeria a pena conversar sobre a história da evolução da mulher com o homem e as suas diferenciações. Para algumas pessoas, principalmente as feministas, né, as que levantam a bandeira da igualdade de gênero, essa questão de colocar um tempo diferente de aposentadoria para o homem e para a mulher, mesmo que beneficiando a mulher com um tempo menor de trabalho, pode parecer, sim, um tratamento desigual, como se a mulher fosse mais frágil, e muitas vezes a mulher não quer ser vista dessa maneira. O argumento básico era compensação
pela ainda existente dupla jornada. Era uma forma não é nada desejável, né? Hein? Não é desejável que somente a mulher tenha dupla jornada, né? Não, ideal, quando Inclusive, os tem mulheres que não maridos são mães assumirem também. mais ou menos com igualdade, lava prato, ajuda, corta, pica, ajuda na cozinha, então poderá haver no futuro uma igualdade bem razoável. Mas E é isso que está sendo discutido agora, que é a licença paternidade aumentar também, né? Isso é muito interessante, até para dar participatividade maior ao homem nesse início e ele se envolver também nessas questões, entender que ele não está de fora, que ele não é coadjuvante nessa relação. Eu acho isso muito importante, porque se esse início for bem atrelado, bem conjugado, homem e mulher dividindo essa responsabilidade, aí eu acho que sedimenta toda a relação paternal, familiar, como deve ser, 50%, 50%. Mas, curiosamente, está sendo votado nesse tema no Congresso, diminuir o tempo da licença maternidade. É o contrário, o Congresso está fazendo isso agora. Mas acabou de aumentar, vai diminuir de novo? As leis trabalhistas estão sendo totalmente modificadas atualmente pelo Congresso. E se passar, é uma derrota para a população toda. Vão diminuir o 13º, férias de 30 para 20. Olha, todas as conquistas que o país conseguiu, desde Getúlio Vargas, estão sendo... Olha só como é que são conquistas recentes, né? Pois é. E é recente, mas... E aí agora já querem não derrubar. mudar tudo. Olha só, você falou que você viu ou teve, ou tem uma visão de um trabalho com um chefe autoritário. Eu vi uma entrevista o seguinte: a primeira coisa que a pessoa vai ter um emprego, pergunta, quanto que eu vou ganhar? E esquece o resto. A entrevista que eu vi era o seguinte: a primeira pergunta era, você quer fazer isso? Você conhece o teu chefe? Em seguida, a terceira, quanto vou ganhar? Senão, dá tudo errado. Você pode ganhar até mais, mas não vai ter nenhum tesão, nenhum prazer, e o chefe autoritário. E você quebra a cara. Isso é E chefe autoritário tem muito. Pode não gostar de você, ter problema. Isso é um problema em qualquer empresa. E quando começa a acontecer isso, rapidamente a questão fica em você. Você, mulher ou homem, fazer errado, tudo errado, você torna-se um bode expiatório de você mesmo. Então, e essa questão, claro, é sempre mais visível na figura feminina, sempre. A mulher tem menstruação, a mulher tem filho. E isso ainda é empecilho para muitas empresas na hora de contratar a mulher. Entre um homem e uma mulher, eles pesam muito isso. A mulher tem todas essas questões, ela pode engravidar, ela vai ficar afastada, enfim, como se fosse um prejuízo para a empresa. O exame médico para admissão em qualquer empresa, na mulher começa um teste de gravidez. Na contratação, ela tem toda a razão, ocorre isso. Depois não, depois é possível corrigir, porque a própria lei diz igualdade de trabalho, igualdade de pagamento, né? De salário. Mas é uma correção posterior. No início acontece isso mesmo. Nós estamos falando da questão da mulher, né, de homens e mulheres, mas há um tempo atrás isso era muito acentuado para mulheres e para negros também, mestiços, que queriam entrar no mercado. Até beleza e feiura era. Exatamente, disputar uma liderança. Boa aparência, o que significa boa aparência, né? Boa aparência. Ali existia um racismo embutido, né? Então, olha só, vamos dar um exemplo, já que nós estamos em Niterói. Todo mundo, aqui em Niterói, Estado do Rio, Brasil, mundo. O cara na internet está nascendo, não sabe o que é Niterói. Aqui, Niterói, no saco de São Francisco, na praia, tem vários restaurantes, não tem?
Vocês conhecem algum garçom negro? Difícil, né? Por quê? Olha, eu não tinha parado para pensar nisso, Ah, não. para Não tinha pra reparado, não. pensar. Até porque eu fui criada sem ter essa diferenciação e muitas vezes as pessoas, nossa, você reparou aquilo ali, como é que tratou? E eu falei, não reparei, porque aquilo ali não era pessoal, não tinha um outro cunho, não, tinha um cunho racista. Então, e eu, às vezes, exatamente. não paro para ficar olhando Vocês isso. conhecem várias boutiques. Tem alguma vendedora negra? Muito raro. Ah, mas isso já melhorou bastante. Muito raro. Desculpe, na Zona Sul é muito Você diz em raro. Niterói, né? Qualquer Zona Sul do Brasil. Niterói, Rio, São Paulo. Zona Sul não tem a moça de cor negra vendedor de boutique. É raro, Muito raro. É a mesma coisa. Olha só, o mundo, por exemplo, está mudando. Com pouca velocidade. No Brasil tem uma presidente mulher. Na Argentina, no Chile também. Na Bolívia tem um presidente índio. Presidente o quê? Índio. Índio. Morado é índio. E tem um presidente negro nos Estados Unidos. Está mudando. Devagarzinho. Mas o racismo continua presente. Posso te dar um exemplo? Claro. Estive lá no tempo em que o negro não podia pegar nem o mesmo ônibus, nem a mesma área onde estivesse branco. Uma estação, às vezes, tinha que ter 4 banheiros e não 2. Homem e mulher. Não branco, não negro. Enfim, mas em algumas regiões da África, isso ainda acontece em algumas regiões da África. A África foi pior, a África do já Sul. foi Pois pior. bem, mas hoje eles burlam, do mesmo modo que outros países, eles burlam botando um verdadeiro negro totêmico. Tem 1000 empregados. Bota uma negra e um negro para que não a acusem de discriminação. Ela então aponta aquele negro simbólico, a negra simbólica, como não discriminação, mas lá atrás, 99% é branco. Sim, mas imagina o tanto de pressão que esses dois devem sofrer dentro da empresa, que eles estão ali meio que obrigados, cumprindo uma cota. Olha só, isso é Irma, complicado. Irene, vocês estudaram aonde? Que colégio? No primário? Nós estudamos juntas no Colégio Nossa Senhora das Mercês. Quantas moças negras tinham na tua escola toda? Quantas? Bom, considerando que o Mercês era uma escola na Zona Norte, havia uma mistura que em outros não minoria. havia. Quantas pessoas de cor negra você encontrou na tua faculdade? Minoria. Bem menos. A faculdade Então, era em índio havia algum? Não. Era colégio pago? Sim. Olha só. Pobre havia algum? A Não. pior das discriminações é essa em toda parte. Então, olha só. Pobre, médio e rico. Exatamente. 60% da população no Brasil é negro e mulato. E você não vê isso na Zona Sul, no restaurante, na escola, na novela, assim vai. Um país que tem 60% de negro e mulato. Mas eu acho muito pior, a gente está falando de negros, de mestiços, de mulheres, e os deficientes físicos. Sim, esses, querido. então, não têm espaço nenhum. Então vamos falar. Isso é muito triste. O racismo e mulher. É pior ainda. Você, mulher, e o racismo é pior, a dimensão é pior ainda. Infelizmente, tem que concordar com isso. Né? Está melhorando, sim. Sim, claro. Né? Ou eu não convivo muito com pessoas que têm esse pensamento, ainda bem, né? Mas vejo acontecer. E é muito triste, muito triste. A gente não conviver com pessoas que têm esse pensamento. Dentro de nossas casas, a gente não convive com racismo, com essa filosofia da diferença. É que quando a gente chega na rua ou em outro ambiente e que depara com isso, a gente se assusta, porque não vai completamente contra aquilo que nós aprendemos das nossas famílias. Graças a Deus nós tivemos bons pais. Vamos parar com isso, porque racismo é cafona, né? É brega, é cafona. Discriminação em geral é brega, cafona, é tudo. Mas acho que a pior de todas, contra a mulher é evidente, contra a raça é evidente, agora contra a pobreza é mais evidente ainda, né?
pela diferença que não se consegue. A pior da diferença é essa econômica. Eu vi, por exemplo, até a igreja nos Estados Unidos discriminando até hoje. Dão horários. Bom, negro só pode ir das tantas às tantas. No passado, eram igrejas fechadas para branco e lá no meio da favela, a igreja do negro. Ou eu então vi um isso. lugar dentro de uma igreja, né? Se você for numa igreja muito antiga na Bahia, você vê um lugarzinho afastado que era para os negros. Eles deixavam os negros, né? Então, isso é um registro histórico que é para a gente ter discriminação vergonha. Econômica. Né? É uma vergonha. Olho Preto para ti tinha igreja de negro e de branco. Sempre teve lá. Exatamente. Então, olha só, mulher, negra e pobre. Pobre, Então, vê bem, uma mulher negra, pobre, velha e feia, coitada, eu tenho pena. Talvez seja a última, a maior das discriminadas na sociedade e capitalista em geral. É assim. Já pensou você ser mulher com essa discriminação que você conhece? Se você fosse negra, pobre, quando chegasse a velhice e feia, então, coitada. Eu falei dos deficientes físicos porque você circula. Pior. Aí eu vou falar de Niterói, mas você circula em Niterói e você pensa assim: nossa, quase não tem cadeirante nessa cidade. Mas porque os cadeirantes não saem às ruas, porque as ruas não são preparadas. E aí eu não estou falando só de Niterói, mas de uma grande parte das cidades grandes que não foram preparadas ou foram se desgastando, né, urbanisticamente. E a acessibilidade que a gente fala tanto, né? Não é só uma rampa na faculdade, não é só um elevador especial num shopping, mas as calçadas também, porque eles precisam chegar até esses lugares. Mas desculpa, a questão não é a calçada, não é a geografia. A pessoa que tem deficiência, um AVC ou qualquer coisa, se sente marginalizado. Ele é um marginal. Esse é um outro ponto também. Não é a cadeira de roda. Eu tive AVC grave, estou aqui. Estou pulando a cerca, talvez. Mas a marginalização da doença, a família abandona. Eles se abandonam. Ele entra em depressão. Até a família se sente que abandona? Digamos, um cadeirante, um marginal. Abandona, sim. No começo, depois a coisa muda. Se sente marginalizado, deprimido. Se sente, em português, cara, uma merda. Não sai na rua, de vergonha. Doutor, qual foi a pior situação que o senhor já passou em relação às dificuldades de uma sequela de AVC? Em relação à discriminação, a um tratamento diferente, o senhor já passou por isso? Algum tratamento diferente? Não, quando eu tive AVC, eu voltei a andar de moto, uma dificuldade, voltei para a televisão. E fiz o seguinte: no Brasil, eu percebi que não tinha grupo de fumante, de ágio, cacete. Não tinha de AVC e família. E a doença que mais mata no Brasil. Eu criei, de graça, no meu consultório, o primeiro grupo aqui em Niterói com AVC familiar, através da televisão. O grupo AVC Pulando a Cerca. E consegui fazer uma lei com o meu nome, pela primeira vez no Brasil. Mas isso é uma coisa excepcional. Quem foi ao grupo, foi muita gente, saiu um jornalzinho e tal. O pessoal queria o quê? Uma mágica. Doutor Daniel, eu tive AVC. Eu falei, aqui não é o hospital, não tem mágica. Você tem que entender isso. A questão da marginalidade é o seguinte: Papai do céu me castigou. Não vou voltar a ser como antes. Não tenho bala na agulha para nem sair na rua. Vou me refugiar. Isso é comum. Imagina uma pessoa que tem uma doença grave, ser pobre, sem assistência alguma, negro, mulher, feio. Isso é a maioria. E não ganha nem aposentadoria, nada.
E a aposentadoria, quando recebe, não dá nem para comprar um remédio. E essa questão é tão grande social que o AVC, por exemplo, mata mais que qualquer coisa no Brasil. Dá um desmanche social e familiar. De repente, um pai teve AVC e a família perde totalmente. Aí ele fica mais marginalizado que ele não consegue sustentar essa família. Então, isso não é AVC. Qualquer situação dessa provoca essa marginalização. E o principal, a pessoa doente, com rara exceção, continua lúcida, continua pensando. E fica marginalizado exatamente porque o seu pensamento é marginal. Então, essa é uma situação terrível. Então, o mercado de trabalho o mercado capitalista. Também discriminador. Capitalismo sabe de tudo isso. Ele abandona. Abandona rapidamente. Tem que substituir rapidamente por outro que ganha menos e abandona. E na hora do seguro social, hoje, para você conseguir uma aposentadoria do AVC, você tem que provar que você tinha hipertensão antes do AVC. Aposto, deu azar. Então, olha só, essa é uma situação que, metaforicamente, as mulheres que no mercado de trabalho vivem essa situação igualzinho à doença crônica. Pressão, todo dia, o homem pegou uma mulher, palma, pegou é bom, a mulher foi pegada, é puta, piranha. E você começa com essa questão de piranhice, não tem Unipeu, acabou, você acabou. E às vezes mulheres criticando mulheres, porque existem muitas mulheres machistas. Sim. E apontando o dedo para as outras, né, enquanto deveriam sair em defesa, né, ou então assim, não vamos julgar a pessoa, vamos ver como ela se porta profissionalmente. O que acontece fora daqui é fora daqui, né? Se os dois não estão deixando de trabalhar para cuidar do romance deles, né? Ninguém tem nada a ver com isso, mas a gente ouve críticas. As mulheres criticam diferente, o homem e a mulher. É como se a mulher fosse culpa da mulher, ela que se insinuou, ela que buscou. Então, assim, é triste ver isso nos dias de hoje acontecendo, né? Por mulheres. A nossa cultura é assim. Há pouco tempo atrás, a mulher foi largada do marido. Largada. Não era largada? A exceção... A expressão era essa, mulher largada. Continua. Então, a mulher no mercado de trabalho é largada. Se arranjou um outro parceiro, a mulher é largada. A mulher se separa. Há uma separação, um divórcio. As outras mulheres, amigas, morrem de medo. Ela vai roubar o marido da outra. Olha só, hoje, agora. Não é assim? É assim. Ele vai roubar o teu marido, né? Ó, cuidado. A gente está falando de pré-julgamento e de um padrão que se criou, né, que está estabelecido. Cultural. E aí, o mais engraçado, o mais estranho, o mais revoltante de tudo é quando você vê pessoas que são preconceituosas e elas próprias estão fora do padrão. É o negro que é racista em relação ao outro negro, que às vezes é segurança de uma loja ou é um policial, e aí olha um outro negro na rua e já desconfia. Quando ele próprio está fora desse padrão, né, um padrão que foi estabelecido, que ele se inseriu... escapou do padrão.
não sei nem dizer se ele escapou, mas ele continua sendo negro, a mulher continua sendo mulher, e, no entanto, enxergando com preconceito um outro que é seu similar. Quer dizer, a pessoa está fora do padrão e tem preconceito com um similar seu. Isso é muito triste. Quando a pessoa não consegue se enxergar e sucumbe a um padrão que lhe é imposto, que é imposto na sociedade. Eu vejo uma coisa boa, uma esperança. Vivi o bastante para me lembrar bem de como era na minha infância, na minha juventude e agora na minha velhice. Pois bem, no passado era infinitamente pior para a mulher, para o negro, para o pobre. As condições realmente vêm melhorando muito lentamente, mas vêm melhorando na medida em que nós já acusamos, denunciamos e lutamos contra isso. E vem, olha, se comparar a minha avó com a minha mãe, houve uma pequena evolução. Da minha mãe para minha irmã ou para vocês, a evolução foi enorme, e eu vejo na esperança de que para suas filhas, suas netas, isso não existirá. Os problemas sociais, em termos culturais, serão outros mais evoluídos. Modesto, eu vou colocar o seguinte: há uma evolução, sim. Agora, a evolução é agora. Só da gente estar discutindo esse tema publicamente é uma tremenda evolução. Isso não se falava não se discutia. Nunca no guarda algum. Só de estar conversando, debatendo, divergindo, é uma grande evolução. Me lembro bem da luta das mulheres, sobretudo décadas de 60, 70, daí em diante, e as conquistas que elas realmente realizaram. A minha mãe, no final da década de 60, solteira, trabalhando, foi alugar um apartamento no Rio. E foi muito difícil. Ela não conseguiu alugar um apartamento sozinha, porque na hora de fazer a ficha, né, ela era questionada, mas sozinha, solteira, e sempre dava um jeito de excluir. Então ela chamou, veja só, chamou uma tia dela, né, uma tia já idosa, para morar com ela. Aí sim ela conseguiu alugar um apartamento. Por quê? Hoje, agora vamos para hoje. Eu tenho uma amiga, também independente, mora sozinha. Ela nota olhares estranhos no prédio dela. Nota. Sente. E veja só, né? Ainda é um resquício do que a minha mãe passou no final da década de 60. Então a gente ainda tem muito trabalho, né, para acabar com esse tipo de coisa. Eu acho um esquisito que possa ser uma opção da mulher não ter filhos, uma opção da mulher não casar. As pessoas estranham mesmo. Às vezes até a gente, né, pergunta, mas eu mesma, muitas vezes mesmo me auto-intitulando sem preconceito algum, passa pela cabeça da gente assim, nossa, mas ela não quer casar, ela não quer ter filhos? Porque esse padrão, essa cultura está tão enraizada que a gente se vê lutando contra, muitas vezes, pensamentos que não são genuinamente nossos, ou não seriam, se a gente não estivesse convivendo com eles o tempo todo. A mulher só se realiza quando é mãe. Quantas e quantas pessoas pensam dessa forma? Mas já tem um movimento, né, de mulheres dizendo assim, ok, mas eu não quero. Eu estou buscando outras coisas. Eu quero ser tia, eu quero ser... gosto muito de criança, gosto de ter crianças perto de mim, mas não quero gerar uma criança. E ainda ficam as pessoas assim, por que será? Ela tem algum problema físico, algum problema psicológico? Vamos acabar com isso também, né? Por favor. Olha só, eu vou perguntar a vocês, filosoficamente, o seguinte. A verdade existe? A verdade não existe. A verdade foi uma colocação cultural, social na nossa cabeça. Ele passa a ser verdade. E a gente acredita... Fala verdade social. Não, tudo. A verdade, a gente acredita que a verdade foi colocada socialmente, culturalmente na nossa cabeça. E a gente passa a achar que tudo é verdade. E não é. Não é. Ora, a cultura que nós estamos falando passou a ser verdadeira porque houve
um caminho de verdade social. Posso discordar um pouco de você? Acho que a verdade existe sim, aquela que é comum de todos e é inegável. Não, aquilo que você verdade, não. A do laboratório e a do silogismo não há como negar. São verdades sim. Agora, o pior é essa verdade subjetiva que é de cada um de nós, no nosso julgamento do que para ele é verdade. Essa é a maior parte, é claro. Existe verdade que não seja fato? Não, existe verdade comprovada e que ninguém consegue negar. São fatos. São fatos concretos. Mas o que não for fato não é uma verdade. Natureza é uma realidade verdadeira, né? Inclusive as suas mutações permanentes, né? Esta é uma verdade que você não pode negar. Uma outra pergunta interessante seria: existe o certo e o errado? Para em vez da verdade e a mentira, porque a verdade está pautada num fato inegável, né? Existe num acontecimento, certo e errado, como não? Naquilo que, né? Eu acho que o certo é a não violência. Não, o certo... A não violência consigo mesma, né? A você respeitar o que você quer e ser fiel ao que você é e ao que você quer e respeitar o outro. Né? No momento que o outro não está me fazendo mal, por que eu acho que ele está errado? Você tem porque eu acho que ele deva mudar. Verdades se ele não me atinge. É a convenção social que tem uma verdade comum, todos a consideram verdadeira. Agora, a verdade mesmo é aquela que ninguém absolutamente nem consegue negar. Por exemplo, você nasceu, logo você vai morrer. Alguém contestaria isso? Porque são fatos, né? Pois é, são fatos absolutamente inegáveis, porque verdadeiros, todos os que nascem, crescem, também morrem. Coisas assim, né? E que ninguém nega. Agora, outras verdades não. Outras coisas que a sociedade convencionou como verdadeira, se ela é comum de todos, todos dirão é verdade, mas como convenção. Pode ser que um dia a realidade mostre que esta verdade evoluiu também, né? E aí passa a ser a nova evolução. Se aceita, é verdadeiro para todos. Se não aceita, é a polêmica permanente de evolução. No que a Irene estava falando, né, que é aquilo que não faz mal, é a não violência consigo próprio e com os outros, e eu dei o exemplo de, se não está fazendo mal a mim, é porque julgá-lo, né? Vou respeitar. É aquela coisa, aí é a questão do certo e do errado. A pessoa acha cabelo azul bonito, vou pintar meu cabelo de azul. Aí você fala, ela está certa ou ela está errada? Peraí, ela não está me atingindo. É subjetivo, né? A escolha dela não me atinge. A mesma coisa com a homossexualidade ou com a opção por ser ou não mãe, lutar pelos seus direitos, ou se prostituir. Se não está me atingindo, ela não está nem errada nem certa. E aí a gente tem uma classificação aí, que não se classifica, né? Que não está nem certo nem errado. É uma verdade porque é fato. Inegável, e se não me atinge, por que o preconceito, por que a discriminação? E a gente volta ao ponto que a gente estava começando. Estamos terminando o programa. Eu queria dizer o seguinte: vamos rapidamente conceituar a saúde. Todo mundo diz saúde é bem-estar físico e mental. É isso? É isso? Não é nada disso. Nada disso. Saúde, isso é... Saúde é só uma coisa que você tem e o resto. Saúde é educação, transporte, justiça, meio ambiente não contaminado. Então, segurança. E o tratamento adequado à doença também, é saúde. Então, saúde não é bem-estar físico, social comigo, não é tudo. Então, esse conceito reduziu o mundo a uma pequena função e parte. O total é o que você está falando. Tem que ter o quê? Não me incomoda, então que se dane. Não é nada disso. Não me incomoda a mim e incomoda a quem? Então tem que ter aquele complexo de educação, saúde. Incomoda como ser humano, não incomoda a mim como pessoa. Se você vê alguém passando por uma situação péssima,
aquilo vai te incomodar como ser humano. Não sei, não e sei. saber que amanhã pode ser você. Então... Eu vou enforcar o cara que roubou e fico feliz. Não. Olha só, a natureza humana é tão variável. Então, vamos continuar pulando a cerca, que o debate é eterno. E só debater isso já vai... Ampliando a saúde. Exatamente. Então, vamos terminar. Foi um programa interessante. Foi bem misturou tudo, valeu tudo. Então, vamos terminar cantando 1, 2, 3, pulando a cerca com vocês. Outra vez. 1, 2, 3, pulando a cerca com vocês. Valeu! Vale, valerá sempre.